A sua Bíblia, uma passagem bem conhecida, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usam o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Bom, nós conhecemos, essa palavra. E Deus falou ela comigo esses dias. Eu dei aula muitas vezes aqui falando sobre isso. Como que é, A gente chega a dar aula e esquece. A gente chega a ser o professor e a gente esquece. Mas eu percebi, nossa igreja, a gente viveu momentos de muito avivamento. Muitas células se abrindo. Encontros, mais encontros. A gente viveu num campo de batalha, onde nós guerreamos por muitas pessoas, onde nós pregamos a muitas pessoas. E nós aprendemos a importância de nos revestir com a armadura de Deus. E eu perguntei assim para Deus: Deus, por que a gente morre na guerra? Por que a gente cansa? Por que a gente é atingido? Poxa, eu já vesti sua armadura, Deus falou que no meio do caminho a gente... Sabe o jeito que a gente usa a máscara errado? Quando ela está sufocando a gente entorta o capacete, a gente coloca o cinturão aqui em cima. A gente muda a forma de usar a armadura de Deus. Isso quando a gente não tira ela. Isso quando a gente não usa a armadura de Deus. Então nós fomos atingidos. A nossa igreja passou por uma fase muito difícil. Imagina uma guerra. Os guerreiros estão lá, tudo se matando um outro. Nós vimos irmãos nossos no chão, sangrando. Nós vimos irmãos machucados. Nós vimos irmãos mortos. Agora imagina que você está vendo essa cena. Aí soltam mais 100 homens do outro lado. O que você pensa? Acabou para nós. Já está difícil. Quando nós entramos na pandemia, a nossa guerra estava difícil já. Onde muitos irmãos, a gente estava tentando reabrir as células, mas já estava havendo muita resistência. Não, eu não quero abrir célula. Eu não quero fazer isso. Eu não quero mais trabalhar. Eu era uma delas. E é muito triste quando alguém fala assim para você: nossa, que saudade da sua célula. Cátia, abre uma célula. E dentro de mim eu falo assim para Deus: eu só quero sobreviver. Se eu ficar viva, tá bom. Eu não tenho mais condições de salvar ninguém. Eu só preciso estar viva. Chega um momento da nossa vida que estar vivo parece bastar. Mas nós somos soldados. Nós nos alistamos para um exército.
Nós trabalhamos e lutamos arduamente nesse exército. Nós estivemos num campo de batalha, a gente sangrava, a gente se machucava e no outro dia a gente estava lá de novo. A gente já foi ferido e no outro dia a gente estava lá de novo. A gente já quase morreu, mas nós voltamos para aquele campo de batalha e lutamos mais uma guerra. Nós nos colocávamos na frente pelos nossos irmãos. Nós orávamos todos os dias por eles. Fazíamos batalha espiritual. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E chega um dia que a gente só quer sobreviver. E o que Jesus falou para mim? Depois que eu percebi que eu sobrevivi. Fala glória a Deus. Fala, eu sobrevivi. Você está aqui, então você sobreviveu. Aí eu fiquei tão feliz porque eu percebi que eu estava pertinho de Jesus de novo. Nossa, que gostoso, né? Daí eu estava orando e Deus me deu essa palavra. Eu ouvi uma canção e parece que ele chegava para mim com uma armadura toda empoeirada. E falava para mim, põe de novo. Eu falava, isso não, Deus, eu estou viva. Estamos perto. E ele falava para mim, não, eu preciso de você lutando. Eu preciso de você lá. Mas Deus, a minha armadura está até quebrada. Eu conserto para você. Foi onde ele me deu essa palavra, eu conserto para você. Deixa eu revestir você de novo. E vai para o campo de batalha, porque eu preciso de você lá. E a palavra que ele veio falar para você hoje, ele precisa de você lá. Nós não estamos em tempo mais de apenas sobreviver, porque nós vimos nossos irmãos sendo abatidos. Nós fomos abatidos. E hoje tudo que Deus pede para nós é: vem, eu conserto para você. Eu te revisto de novo. O Espírito Santo, ele tem uma forma de trabalhar que a gente não entende. Ele vai aos pouquinhos mesmo. Porque houve um dia que a minha oração era só: Jesus, me leva para perto de ti. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, me limpa. Jesus, me ajuda a sair desse buraco. Mas eu não pensava mais em ir para um campo de batalha. Porque eu lembro das feridas que eu tive lá. Eu lembro que eu quase morri lá. E depois de você ouvir o Espírito Santo, você sai de uma oração falando: que vontade de lutar. Que vontade de ir para frente daqueles inimigos e ver eles vencidos de novo. Deus, Ele quer isso para nós, irmãos. Sabe o que a gente pensa? Nossa, mas o que vão falar de mim? Me viram lá no chão, sangrando. Me viram fora, viram que eu saí do campo de batalha. Irmãos, esse é o momento que nós mais seremos perseguidos. O diabo vai usar tudo quanto é gente para falar de você. Esquece isso. Vista o capacete. Proteja sua mente. Não permita que Satanás te engane mais. Jesus precisa de você. É tão lindo o poder de Deus, dele fazer uma pessoa que não quer nada, de repente: eu quero minha armadura. Proteja do que as pessoas te falam. Para de dar ouvido para os outros. Para de pensar o que vão pensar de você, porque esses dias viram você pecando e agora você vai brigar contra os inimigos. Eu vou sim, porque Deus vai me revestir. É Ele que vai fazer. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos soldados de Cristo e Ele quer nos usar. Fala glória a Deus. Muitos de nós ficamos cansados, porque lutar cansa, irmãos. Lutar cansa. Lutar dá vontade de desistir. É tão mais gostoso a gente ficar deitado na cama, assistindo um filme, vendo uma série, do que ir para um campo de batalha. Só que Deus começou a me lembrar
de coisas boas que eu vivi no campo de batalha. Sabe aquele dia que a gente chega do encontro acabado, com a vitória na mão? Nós estava tão cansado, gente. Fisicamente mesmo. Nosso físico estava cansado. Mas a gente se sentia vitorioso porque a gente derrubou um monte de inimigo naquele fim de semana. Porque a gente viu muitas pessoas sendo curadas e libertas. Então a gente estava feliz, cansado, cheio do poder de Deus. Nossa cara às vezes não parecia estar feliz, porque nós estávamos cansados. Mas o nosso coração... E Ele foi me lembrando dessas coisas que a gente viveu no meio desse campo. A dor que nós sentíamos cada vez que um irmão falava, não dá mais para mim, e saía. Mas o importante é que hoje Ele está falando para você que você é o soldado dEle. E Ele precisa de nós. A palavra de Deus fala sobre nós usarmos o capacete contra os dardos inflamados, sobre nós usarmos o cinturão da verdade. Quando nós não estamos lutando, ou quando nós tentamos lutar sem nos revestir da armadura de Deus, qualquer coisinha que falam para nós aí nos convence. A gente esquece da real verdade. A gente esquece do que essa palavra diz. Ah, vai lá, porque lá vão resolver seus problemas. Você está indo. Você está sendo enganado pelo diabo com um monte de coisa que te oferecem. O cinturão está frouxo. Você não sabe mais o que é a verdade. Nós deixamos para trás. Nós deixamos de calçar os sandálios do Evangelho. Nós não queremos mais ir. Nós não queremos mais falar de Jesus. E assim a gente vai tirando a armadura. E às vezes a gente faz isso ainda no campo de batalha. Sabe a gente que ficou dentro da igreja sem armadura? Fomos deixando Deus, mas não saímos aqui. A gente quis tentar lutar. E a gente sabe que isso machuca. Porque nós somos atingidos sem proteção nenhuma. Estamos longe de Deus. Hoje Deus quer te calçar de novo. Hoje Deus quer apertar seu cinturão. E a espada? Nós abandonamos a espada. A espada é a palavra. A palavra de Deus. Cansa. E nós abandonamos. Pelo cansaço que ela traz. E quando o diabo vinha contra nós, nós não tínhamos como atacar. Porque a gente estava sem a palavra de Deus. Não lia mais, perdemos o entendimento. Tudo aquilo que nós paramos de fazer, nós esquecemos. Nós esquecemos tudo. A gente vai tentar ler uma coisa na Bíblia, ou a gente ouve uma palavra, nossa, isso estava na Bíblia, eu nunca vi. A gente parou de ler. Deixamos o escudo da fé. Quando nós perdemos a fé, nós não temos proteção nenhuma. Nós perdemos a crença em Jesus. Nós perdemos a crença na palavra de Deus. Nós esquecemos que Jesus está voltando e não queremos ouvir falar disso. Simplesmente pegou o escudo e falou, não quero mais usar. Isso abateu nossa igreja. Isso nos derrubou. E toda vez que nós tentamos levantar de novo, fica muito pesado se a gente vai sem proteção. Hoje Jesus te convida a pegar a sua armadura toda empoeirada, lá onde você deixou lá onde você caiu, lembra? Lá onde você desistiu.
Ele está falando para você hoje, Ele te trouxe aqui para te falar: filho, pega lá, eu conserto para você. Eu preciso de você lá. Vamos lutar de novo. Vamos ganhar de novo. Oh, aleluia, Jesus. Nós temos, nosso general é Cristo, lembra? O nosso general é Cristo. E Ele nos chamou para uma grande batalha. Só que agora essa batalha ela vai ficar um pouquinho mais intensa. Por isso que Ele veio trazendo essa palavra para nós hoje. Porque não adianta nós irmos para a batalha sem a armadura de Deus. Agora a nossa batalha vai ficar mais difícil. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E por isso que o Senhor quer te revestir. Quer te preparar. Porque não é hora de morrer. Não é momento de falar: eu estou cansado, eu vou parar, não dá mais tempo. Agora é momento de lutar até o fim. Nós cansamos no campo de batalha e simplesmente falamos: combati o bom combate, terminei a carreira, agora eu vou só sobreviver. Nós não fomos feitos para falar isso em vida. É o nosso espírito que é para falar isso. Quando a gente morrer, até lá a gente tem que lutar. Até lá não terminou a carreira. Temos um longo caminho pela frente. Deus só conseguiu falar isso comigo quando eu parei de me preocupar com o que vão pensar. O diabo, ele é um acusador. Ele quer dizer que você não pode, porque um dia você abandonou. É mentira dele. Hoje Deus te fala: eu quero você lutando para mim. Eu quero você lutando para mim. Sabe o que é Deus falar isso para você? Eu quero você lutando para mim. Isso quer dizer que não tem como a gente perder mais. Como que nós vamos lutar para Deus e perder? Não é tempo mais. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas... A gente está ouvindo tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, e a gente percebe barulho de ossos se levantando. Sabe aqueles ossos secos que não tinha vida? A gente tem ouvido barulho. Tem uma reuniãozinha de mulheres ali falando sobre um culto de mulheres. Tem uma reuniãozinha de jovens ali preparando algo com os jovens. Vocês sabem o que é isso? Os ossos secos estão criando vida. Por isso que Deus quer que você esteja pronto, porque agora é a hora de lutar. Nossa, mas que tempo que Deus escolheu para isso. Mas Ele falou lá na palavra dEle. Eu quero... Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhos profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Nos últimos dias Ele falou sobre um derramamento do Espírito Santo. Então, para quem achou que os últimos dias a gente estaria tudo morto, tudo sem vida nenhuma, olha o que Deus está fazendo. E Ele escolheu você para ser essa geração. Ele escolheu você para ser cheio do Espírito Santo. Se você está aqui, não aceita ficar para trás. Não aceita o diabo colocar coisa na sua cabeça. Porque tudo que ele falar que não é para você, está vindo de Satanás, então não aceita. Fala: eu vou. Hoje nós conhecemos este culto como RCE, né? Culto de crescimento espiritual. O Senhor quer que nós avançamos um passo hoje. Está tão difícil lutar. Mas imagine para aqueles que não conseguiram voltar mais. Aqueles que nem sobreviveram.
Pois a gente vai voltar para o campo de batalha por eles. Deus vai trazer eles de volta. Eles vão voltar. Mas quando eles voltarem, a gente precisa estar pronto. Não desista. Não desista. Tem um plano e um projeto para a nossa igreja ainda, aqui nessa terra. Jesus ainda não voltou. E cada oportunidade que você tiver hoje, de falar de Jesus para uma pessoa, lembra-se que Deus vai te preparar para isso hoje, você vai estar pronto. A gente esqueceu de falar dele para as pessoas, a gente deixou isso para lá. Fala sobre tantas coisas e não fala sobre Jesus mais. Está na hora de nós voltarmos. Deus me fez ver que o ambiente que eu trabalho não é meu, é dele. E ele perguntou para mim: quem está faturando mais aqui, eu ou você? Porque isso daqui é para ser meu. Para quantas pessoas você fala de mim? As pessoas estão perdidas, estão procurando uma saída e a gente fica quieto. E essa semana tem uma cliente que eu amo muito ela, entre muitas, e ela falou para mim que ia aproveitar a vida dela agora. Falei, isso, aproveita. Mas eu posso te pedir algo como uma amiga. Procura Deus, porque sobrevirão dias difíceis. E a gente pensa que a pessoa vai resistir, mas as pessoas estão tão sedentas que na hora que elas ouvem aquilo, muda tudo. E na hora que eu falei isso, ela: tá aí, Kátia, eu preciso mesmo procurar Deus. Não, senão, olha como está o mundo, o que vai ser de mim? A gente nem estava falando disso. Percebe como as pessoas estão? A gente acha que elas estão tão resistentes e às vezes elas só estão esperando a gente fazer alguma coisa. Eu te convido hoje a buscar sua armadura de volta. A gente só viu o sofrimento quando a gente deixou ela. Só que a gente só valoriza as coisas quando a gente perde. Quando a gente não tem mais. Se você começar a puxar na sua memória, você também vai lembrar de momentos muito felizes que você viveu nesse campo de batalha. O Senhor vai te trazer de volta. E nós vamos lutar juntos. Porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos mais. Eu me lembro que num momento muito difícil da minha vida, a minha célula falou para mim assim: não importa, a gente não vai te deixar. Gente, mas não dá, Kátia, não. A gente não vai te deixar. Quando a gente começa a lembrar dessas coisas, você fala: meu Deus, aquilo era o bálsamo que Deus estava passando ali para você continuar lutando. Por que você parou? Sabe aquele dia que alguém chegou e falou: estou do seu lado. O dia que você falou: vamos para a igreja comigo? Vamos, até você estranhou. Esse é o bálsamo que Deus te dá para você continuar lutando. É a forma dele curar a nossa ferida, a forma dele dizer que está ali, que está tudo bem, que a gente vai conseguir. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. 3. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita.
O apóstolo Paulo dizendo: vem lutar comigo, seja um bom soldado. Porque nós trabalhamos para quem nos alistou. Quem nos alistou? Nosso general. Como um bom soldado. Porque um bom soldado não abandona, não deixa. E nós não vamos deixar. Nós sabemos o nosso lugar. A gente pode esquecer, a gente pode estar ferido, a gente pode enfraquecer, mas nós sabemos o nosso lugar. Todo momento que eu estive longe desse campo, que eu não quis lutar, eu sabia qual era o meu lugar. E Deus sempre estava preparando pessoas. Deus estava preparando pessoas para me lembrar qual era o meu lugar. Kátia, você precisa ministrar de novo. Não, eu não. Kátia, que saudade da célula. Deus coloca essas pessoas para te lembrar o seu lugar. E nós ainda estamos tempo para voltar para Ele. Ainda dá tempo para a gente assumir o nosso posto. Porque o nosso posto está descoberto, aquele lugar é nosso. E nós precisamos estar lá para ajudar, para pegar na mão daqueles irmãos, falar, vamos lutar com a gente. Porque é mais fácil a gente trazer a pessoa para a igreja, irmãos. Mas é mais difícil levá-las para o campo de batalha. Porque ela já foi ferida lá uma vez. Nós já fomos. Mas hoje eu entendo que quando o Espírito Santo ele nos convence, ele entra lá dentro e ele fala, volta. Que não tem nada que entre na mente da gente para nos impedir. E Ele quer isso para você hoje. Oh Espírito Santo. Lucas 9:62. Baguncei tudo, né, Ricardo? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso dói. Isso dói. Mas sabe por que não é apto? Não é porque ele não quer mais você, porque você saiu de lá, do campo de batalha. Mas porque quando você coloca a mão no arado, você não fica mais vivo sem isso. Você morre. O pecado nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte. E se nós não estamos com a mão no arado, nós estamos pecando. Nós estamos longe de Deus. Nunca você que trabalhou um dia para a obra do Senhor vai falar para mim que é totalmente feliz sem isso. Existe um vazio, uma falta. A carne gosta, né? Porque mexe com a nossa carne e a gente está trabalhando. Mas o Espírito chora. A alma chora. Se desespera. Porque se lembra. Eu me lembro quando minha família decidiu que nós não ia mais dirigir igreja. E a gente estava na igreja. A gente estava sobrevivendo. Mas era um vazio tão grande. Nossa. Cadê os nossos irmãos? Cadê as pessoas que nós cuidamos? O nosso ministério? Cadê? Cadê? Não tem vida. Por isso que não tem lugar no reino de Deus. Por isso que o Senhor quer te colocar no seu lugar. Coloca a mão no arado de novo. Sente como era bom. Porque quando você entender o projeto de Deus, você não vai lembrar das coisas ruins, você vai lembrar das coisas boas. Isso vai te dar força. Só que nesse momento, tem uma forma de você conseguir fazer isso. Desapega desse mundo. Desapega desse mundo aqui. Comece a pensar nas coisas do reino de Deus. Comece a pensar no que é eterno. Que fica mais fácil. E você entende que isso daqui não faz sentido. É ilusão. É correr atrás do vento. E acaba fazendo mais sentido nós lutarmos pela causa que Deus nos deu. Amém? Curva sua cabeça neste momento.
O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele está aqui. E eu quero que você pense aonde que ficou a sua armadura. Aonde você começou a deixar ela, porque ela estava pesada já. Você estava tão ferido. Eram tantas as feridas que você foi deixando ela. Ele quer que você volte e busca para Ele consertar agora. O Senhor, Ele vai te revestir nesse momento. E eu creio que assim como eu levantei mais forte, eu senti Ele colocando aquele capacete na minha cabeça com tanto amor. Eu senti Ele colocando aquele calçado nos meus pés de novo. Eu falava, Deus, mas eu não mereço. E Ele falava, eu vou colocar porque eu preciso de você lá. A minha graça te basta. Eu senti Ele dando aquela espada na minha mão de novo. E quando eu abria a palavra, Ele se revelava a mim. Parece que aquilo não acontecia há tanto tempo. Eu senti Ele me dando um escudo da fé. Ele renovando as minhas forças. Eu senti Ele colocando, me cingindo com o cinturão da verdade. E falando para mim, agora vai, prega a minha verdade. Não dá mais tempo de ficar aí com a sua armadura guardada, só sobrevivendo. Eu preciso de você lutando. E que hoje você permita que Ele faça isso com você. Vocês, jovens, homens, mulheres que estão se levantando, se reveste com a armadura de Deus, porque o trabalho não vai ser fácil. Mas se nós estivermos vestidos com a armadura do Senhor, nós vamos vencer. Se coloque de pé nesse momento. E deixa Deus falar com você enquanto você escuta essa canção. Fala com Ele. Entrega para Ele. Fala, conserta para mim, Deus.